Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, bom domingo a todos, reverência a todos, Hare Krishna. Quero agradecer, meu nome é Harinat Das, quero agradecer o convite feito pelo Prabhu Paravyoma, que coordena esse projeto de aulas diárias do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita aos domingos. Haribol. Vamos aqui invocar toda a auspiciosidade do Panchatattva. Chaitanya Mahaprabhu, Shri Advaita Gadadhara, Nityananda, todos os devotos. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Reverência a todos, bom dia a todos. Merry Krishna, Hare Krishna. Então, hoje leitura do Chaitanya Charitamrita. Estamos aqui na primeira parte intitulada o Adilila desta biografia de Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Srila Krishna Dasa Kaviraja Goswami. Estamos na primeira parte dos passatempos, Adilila. Estamos no capítulo 7. Vamos ler hoje o verso 150 e o verso 151. Então, sem muita demora, vamos para o verso. Esse capítulo é intitulado O Senhor Chaitanya em 5 aspectos, Panchatattva. Para situar aqui, estamos num passatempo aqui em que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está em Benares. Chaitanya Mahaprabhu já aqui na ordem de vida renunciada como um sannyasi. E a pedido dos devotos, ele vai até a Assembleia dos Mayavadis para refutar alguns argumentos, né? Então, ali, Chaitanya Mahaprabhu senta ali bem, né? Com toda humildade, senta ali não no meio da Assembleia, mas um pouco ao lado, né? Keshavara Bharati o pega pelas mãos e o leva para o meio da Assembleia. E ali Chaitanya Mahaprabhu começa a colocar vários argumentos filosóficos, escriturais, a verdade absoluta, não é? E estamos aqui nesse verso. Eimate tam sabara kishami aparada sabakare krishnanama karila prasada. Traduzindo, deixa eu ler aqui a tradução das palavras. Eimate, desta forma, tam sabara, de todos os sannyasis, a parada, ofensa, sabakare, todos eles, Krishnanama, o santo nome de Krishna, Karila, Deus, prasada, como misericórdia. A tradução literal. Assim, o Senhor Chaitanya perdoou todas as ofensas dos sannyasis mayavadis e abençoou-os muito misericordiamente com o Krishnanama. Repetindo, assim o Senhor Chaitanya perdoou todas as ofensas dos sannyasis mayavadis e abençoou-os muito misericordiosamente com o Krishnanama.
Haribol, Haribol. Vamos aqui para os comentários de Abai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Ele é abordado por Srila Rupa Goswami como Mahavadanyavathara, ou a encarnação mais magnânima. Srila Rupa Goswami também diz Karunanayavatirna Kalau. É somente por sua misericórdia que ele desceu nesta era de Kali. Rupa Goswami, que é o nosso guru, né? Da raça guru, é ele que, a pedido de Chaitanya Mahaprabhu, ele nos deu todas as raças, né? Destrinchou tudo, explicou tudo de forma muito misericordiosa para nós da era de Kali, para o nosso entendimento geral, né? Explicou tudo calmamente, né? Nos livros como Néctar da Devoção, né? O Bhakti Rasamrita Sindhu, como no livro de Jwala Nilamani. Então ele colocou tudo de uma forma muito pausada, assim, né? Bem metódica, para nós entendermos. Então vamos lá. Aqui isso é exemplificado, essa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu é exemplificada. Sri Chaitanya Mahaprabhu não gostava de ver Mayavadi sannyasis porque ele pensava neles como ofensores aos pés de lótus de Krishna. Mas aqui ele os desculpa. Tansabarakshamiya Parada. Ele é um exemplo de pregação. Apaniya Chari Bhakti Sikalmu Sabare. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ensina que aqueles que os pregadores encontram são quase todos ofensores que se opõem à consciência de Krishna. Mas é dever do pregador convencê-los do movimento da consciência de Krishna e introduzi-los a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nossa propagação do movimento Sankirtana continua, apesar de muitos oponentes. E as pessoas estão adotando esse processo de canto até mesmo em partes remotas do mundo, como a África. Aqui Srila Prabhupada chegando em Joanesburgo, na África do Sul, em 12 de outubro de 75. Então essas mesmas palavras que ele coloca aqui no Chaitanya Charitamrita, né? Ele põe em prática, né? Ele põe em prática. Srila Prabhupada não é um pregador teórico, né? Ele poderia ser, né? Um pregador intelectual, né? Que só publicasse livros, né? Mas ele é um acharya, né? Ele prega pelo exemplo, né? Ele não só fala, ele vai lá e faz, né? Olha como o processo ele é verdadeiro, né? Ele se executa na prática, não é uma descrição teórica, né? Então, Srila Prabhupada coloca, né, na prática, com seus discípulos, seus devotos, na prática, essa propagação do cantado Sankta de Chaitanya Mahaprabhu, que é pura misericórdia nesta era de Kali, né? Não há nada mais misericordioso do que a distribuição gratuita dos cantados Santo Nome, o cantado Mahamantra Hare Krishna, que é prescrito para esta era de Kali. Então, tudo funciona, né? É um processo tangível, né? É um processo totalmente viável, totalmente prático, né? Ele não é uma coisa teórica. Né? Então, continuando, ao induzir os ofensores a cantar o mantra Hare Krishna, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu exemplificou o sucesso do movimento da consciência de Krishna. Devemos seguir muito respeitosamente os passos do Sr. Chaitanya,
e não há dúvida de que seremos bem-sucedidos em nossas tentativas. Com certeza, né? Não é... Shri Prabhupada nunca coloca que devemos imitar, né? Não devemos imitar uma pessoa avançada. Principalmente não devemos imitar a suprema personalidade de Deus, porque com certeza somos fadados ao fracasso, né? Mas Shri Prabhupada diz aqui, devemos seguir muito respeitosamente os passos do Senhor Chaitanya. Não é imitar o Senhor Chaitanya, e sim seguir os seus passos, né? Sempre, quem segue os seus passos está sempre atrás, né? Não está se colocando à frente, né? Seguir os passos do Chaitanya Mahaprabhu, seguir os passos do Panchatattva, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhara, Srivasa, seguir os passos dos seus discípulos, seguir os passos da sucessão discipular, Guru Parampara, seguir os passos de todos aqueles que foram bem-sucedidos, como o Prabhupada diz, e não há dúvida de que seremos bem-sucedidos em nossas tentativas. Se simplesmente tentarmos imitar, seremos como os sarradias, né? São imitadores, são falsos, né? Se vestem como pessoas santas, né? Mas são pessoas comuns e ofensoras, né? Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Então devemos sempre ter uma história. Gorakishora Das Babaji Maharaj, né? O guru de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que foi o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Então, Gorakishora Das Babaji, certa feita, né? Ele estava no seu Bhajana Kutir, ali em Navadvipadam, né? O local onde ele executava suas práticas espirituais, seu sadhana diário. E uma pessoa apareceu ali, em vez de seguir os passos, né? Simplesmente executando todos os seus métodos, ele tentou imitar, né? Ele tentou imitar Srila Gorakishora Das Babaji. Então ele simplesmente se sentou ali, né? E fez tudo, né? Ele fez uma cabaninha de bambu, né? Igual Gorakishora fazia, né? Estava ali à margem do Ganges, né? Então ele fez uma cabaninha semelhante de Gorakishora Das Babaji. E ele usava ali as mesmas vestimentas, né? E a hora que Gorakishora Das Babaji despertava, ele despertava. A hora que Gorakishora Das Babaji ia se banhar no Ganges, ele ia lá e se banhava. Na hora que Gorakishora Das Babaji cantava o santo nome, ele cantava o santo nome. Na hora que Gorakishora Das Babaji jejuava, ele jejuava. Na hora que Gorakishora Das Babaji aceitava a praçada, ele aceitava a praçada. E assim ele seguia tudo imitando Gorakishora Das Babaji, né? Mas tudo isso externamente, né? Tudo isso externamente. Ele imitava como os sarradias, né? Ele fazia uma imitação externa. Esse que é o problema, né? Internamente, ele era uma pessoa vazia, né? E Gorakishora não durou muito tempo, né? Nem imitando o processo, né? Ele conseguiu durar muito tempo ali ao lado de Gorakishora Das Babaji, né? Rapidamente se tornou um processo entediante, né? Porque não tinha uma transformação interna. E Gorakishora Das Babaji disse: não é porque uma pessoa entra numa sala de parto e começa a simular, a fingir que está tendo dores do parto, né? Não é só por causa disso que ela vai ter um filho, né? Internamente não tem nada. Não tem um bebê ali no ventre, né? Não é porque ela entra numa sala no hospital, na sala de parto, e começa a dizer que está com dores, né? Parto que vai nascer uma criança, que vai nascer uma criança, né? Então a transformação é toda interna, né? E externamente, isso vai se transformar também. O ambiente externo se transforma à medida que nos transformamos internamente, né? Então, Srila Prabhupada diz aqui, né, muito respeitosamente, devemos seguir os passos do Senhor Chaitanya, não tentar imitar o Senhor Chaitanya, né? Tentar imitar.
Não tentar como imitar o Haridas Thakura, né? Ninguém vai conseguir, né? Você ficar cantando o Santo Nome 24 horas por dia, né? Não vai conseguir, né? Rapidamente você vai ficar frustrado e vai se tornar um ofensor, né? Porque a sua transformação é só externa, não é interna, né? Assim como no início, né? No início, quando conhecemos a consciência de Krishna, ou quando conhecemos, né? Qualquer pessoa, né? Conhece algum caminho, né? Alguma religião, algum processo espiritual. No início, nós ficamos muito fascinados, né? Tudo é novidade, tudo é lindo, maravilhoso, né? E no início tentamos transformar nosso ambiente externo, né? Ainda não temos transformação interna, né? Ainda não começamos o processo, mas ficamos encantados, tentamos transformar o ambiente externo, né? Colocamos quadros nas paredes, né? Mudamos um pouco a vestimenta, né? Colocamos símbolos externos, né? E mudamos tudo externamente, né? Tentamos até transformar a nossa família, né? Mas no início não temos muito conhecimento. Mas conforme avançamos, né? E realmente logramos uma transformação interna, que é o mais importante, né? Aí sim o ambiente externo ele vai se transformar naturalmente, né? E não de forma assim artificial, né? Então o ambiente externo pode nos inspirar muito, né? Mas sem a transformação interna somos sarradias, somos imitadores, somos farsantes, né? Se ficamos só no externo, somos farsantes, né? Como um ator, né, que se veste, né, de santo, né? Um ator pode se vestir de São Francisco de Assis, né? Pode se vestir de Jesus Cristo, né? E encenar uma peça, mas ele pode ser internamente totalmente caído, né? Totalmente ofensor, né? Pode ser um ateu, né? Um ateu, claro, pode se vestir de Jesus Cristo, né? Pode se vestir de Krishna, né? Pode se vestir de um santo. E internamente ele é um ateu, né? Externamente ele pode se aparentar um santo, chorar, né, de amor por Deus, né? Ter lágrimas, mas tudo artificial, né? Isso é sarradia, né? Isso é só o aspecto externo. Então vamos aqui. Sankta Chaitanya Mahaprabhu, Haribol. Vamos para o próximo verso, 151. Tabe Sabha Sannyasi Mahaprabhu Ke Laya Bhiksha Karilena Sabe Madhye Vasaiya. Vamos aqui para a tradução das palavras. Tabe, depois disso, Sabá todos, Sannyasi, os sannyasis mayavadis, Laya, tomando Bhiksha Karilena, tomou praçada, ou almoçou. Sabe, todos juntos. Madhye, no meio. Vasai, sentando-o. Tradução literal. Depois disso, todos os sannyasis receberam o Senhor no meio deles, e assim todos comeram juntos. Então vamos aqui para os comentários dados por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anteriormente, Sri Chaitanya Mahaprabhu não se misturava nem conversava com os sannyasis mayavadis. Mas agora ele almoçava com eles. Deve-se concluir que quando o Sr. Chaitanya os induziu a cantar Hare Krishna e os desculpou por suas ofensas, eles foram purificados e, portanto, não houve objeção em almoçar ou Bhagavad Prasada com eles. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu soubesse que a comida não havia sido oferecida à deidade. Os sannyasis mayavadis não adoram a deidade, ou se o fazem, geralmente adoram a divindade do Senhor Shiva ou Panchopassana, que é o Senhor Vishnu, o Senhor Shiva, Durga Devi, Ganesha e Surya. Aqui não encontramos nenhuma menção aos semideuses
ou a Vishnu. E ainda assim, Chaitanya Mahaprabhu aceitou comida no meio dos sannyasis com base no fato de que eles haviam cantado o Mahamantra Hare Krishna e que ele havia desculpado suas ofensas. Então, como o verso, né, não menciona, né, que foi oferecida a boga, né, a comida, alguns dos semideuses que são comumente adorados pelos sannyasis mayavadis, o Panchopassana, né, que é o Senhor Vishnu, o Senhor Shiva, Durga Devi, Ganesha e Surya, né? Então fica aqui uma dúvida, né? Mas uma dúvida de que Chaitanya Mahaprabhu aceitou boga, né? Aceitou comida boga, se fala que é só para desfrute, né? Só desfrute. E que não, aquilo não era apressado. Mas Srila Prabhupada aqui coloca, né, que como Chaitanya Mahaprabhu, né, ele deu uma misericórdia aos sannyasis, né? Então, para que cantassem o santo nome, né? E vou além disso, né? O próprio Chaitanya Mahaprabhu estava ali presente, né? Então, tudo se torna espiritual, né? Tudo se torna espiritual, né? E ele estava, Chaitanya Mahaprabhu estava pregando, né? Krishna Katha. Chaitanya Mahaprabhu estava ali dando a sua misericórdia nesta era de Kali. Então, independentemente disso, né? Aquilo, mesmo que eles não tenham oferecido aquela comida a algum desses devas ou o Senhor Vishnu, né? De qualquer forma, aquilo se tornou misericórdia, porque no verso anterior, né? Vamos lá para o verso anterior, né? Aqui diz, Karila Prasada, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele deu a sua misericórdia, né? Ele, Krishna Nama, ele deu o nome do Senhor Krishna aos Mayavadis, aos sannyasis Mayavadis. Ele deu prasada, ele deu sua misericórdia. Então, não há dúvida que depois disso, todos os sannyasis receberam o Senhor no meio deles, e assim todos comeram juntos. E esse comer juntos, como Srila Prabhupada diz, né? O santo nome havia sido cantado, né? E ele havia perdoado suas ofensas, e ele havia dado sua misericórdia, né? Então, não há dúvida de que é pressado, né? É pressado. Se o próprio Senhor Chaitanya, né? Vamos além disso, né? Se aquilo ali não foi oferecido, né? A ninguém, né? A nenhuma divindade, mas o simples fato de ter sido oferecido ao Senhor Chaitanya, né? Na mesma hora se tornou prasada, né? O Senhor Chaitanya é a própria prasada. Ele é a encarnação da prasada, ele é a encarnação da misericórdia, né? Ele é o próprio Senhor Supremo, todo misericordioso. Então, se ele aceitou esta boga, se ele aceitou esta oferenda, né? Aquilo se tornou prasada, né? Não há dúvida. Então, não temos nenhuma dúvida a este respeito. Se Chaitanya Mahaprabhu recebeu boga, né, ou prasada, simplesmente ele é a própria misericórdia, né? E tudo que ele aceita se torna prasada, né? Isso aí não há dúvida. Sérgio, Sanatana Dharma, Hari Haribol, reverências. Uma grande honra conhecê-lo aqui no Rio de Janeiro. O senhor é muito misericordioso com as almas desse mundo, né? É um pregador nato, né? Sérgio Pacheco, Sanatana Dharma, muita misericórdia. Essa semana foi uma semana de muita misericórdia. Hoje, para quem estiver aqui no Rio de Janeiro, né? Teremos aqui, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no Templo do Itanhangá, no Templo Rio Bhakti Center, no Templo da ISKCON, teremos aqui um evento muito importante com o Swami Pritivardhana. Pritivardhana, ele vai simplesmente
fazer um seminário sobre o Harinama Chintamani. Harinama Chintamani é um livro muito, muito, muito bonito. É um livro de Bhaktivinoda Thakura, que ele ali descreve um diálogo entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Srila Haridasa Thakura. Nós citamos aqui Srila Haridasa Thakura. E Harinama Chintamani é um livro sensacional, né, que descreve todo o processo do cantar do Santo Nome, como evitar as ofensas, né, como aprimorar o processo do cantar. E esse livro é realmente excepcional. E teremos aqui a presença de Pritivardhana, que é um discípulo de Srila Prabhupada. E teremos a partir das 10 horas da manhã, aqui no templo. Vai ser de 10 a 1. Quem puder, é um evento gratuito, quem puder comparecer. É simplesmente pura misericórdia. Pura misericórdia. Não há outra palavra para descrever. Né? Então, não vamos me alongar muito. Como Chaitanya Mahaprabhu diz aqui no Sri Chaitanya Charitamrita, né? A verdade, né, falada de forma concisa, é a verdadeira eloquência. Né? Então, não precisamos nos alongar muito. Né? Não precisamos nos alongar muito para descrever a verdade. Né? Às vezes, se nos alongamos muito, né, as pessoas nessa era de Kali não conseguem captar muito. Né? Eu, por exemplo, uma palestra que se for muito, muito, muito longa, mas muitos temas, né, é difícil captar. Né? Se fosse uma coisa como um seminário, né, o material de hoje são 3 horas, né, e ele vai descrevendo todo um processo, né, evolutivo, né, gradual, né, capítulo a capítulo, a gente consegue captar, né? Mas geralmente, se for muita coisa, aí nessa área de cara é difícil, né? Para mim, particularmente. Né? Então, Chaitanya Prabhu, a verdade, falar de forma concisa é verdadeira eloquência, né? Nós podemos resumir, né? Todo o processo espiritual é resumido essas 3 palavras. Né? Quer coisa mais concisa do que essa verdade aqui, né? Simplesmente se cantarmos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tem razão. Verdade, ele é discípulo de Bhaktivedanta Purana, realmente. Hari Hari Bol. Então, obrigado a todos. Obrigado, aí. Provavelmente foi para Vilmandas que me corrigiu. Muito obrigado. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Claro que somos discípulos de Srila Prabhupada, nosso Shiksha Guru, né? Então ele é nosso guru de qualquer maneira. Srila Prabhupada é nosso guru, né? Então, reverência a todos, todas as glórias. Vamos aqui, Marcelo Magalhães, né? Ele sempre coloca aqui, ele não deixa a gente encerrar, né? Muito, ele é como o Paravyoma Prabhu disse, Marcelo Magalhães é Parikshit Maharaj. Ele é uma das potências de Parikshit Maharaj. Ele sempre faz perguntas muito sábias. Estar a serviço da energia de Krishna na forma do amor supremo seria impersonalismo. O amor supremo, ele é personificado, então não tem como, ele não é impessoal. O Brahman, embora ele seja também uma forma de Ananda, né, de êxtase, né, porque a energia do Senhor é sempre estática, né? Não estática com S, parada, mas estática com X, né, de êxtase. Mas o amor puro por Deus, ele é personificado, né? Ele não tem como você dedicar o seu amor, né, a algo impessoal, né? Então, o amor a Deus, né, ele é intensificado quando há reciprocidade. Então, não tem como você reciprocar o amor puro por Deus com o Brahman impessoal. Não há reciprocidade. Então, as trocas amorosas são raças, né? E elas só podem ser, né,
intensificadas, ter a reciprocidade com a personalidade. Não há como ter a impessoalidade, troca amorosa, com algo que seja impessoal. Então, a energia de Krishna, né? As escrituras dizem que Prema, né? Mahabhava, tudo é personificado em Srimati Radharani. E Chaitanya Mahaprabhu é a união de Purusha e Shakti, né? Então, essa energia, né? O amor puro por Deus, é personificado em Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele é o próprio Prema, ele é o próprio Mahabhava, né? Então, é a própria pessoalidade, não há como, né? Ser impessoal. Hare Krishna, obrigado. João César, um pouco fora do contexto, mas se você considerar algo uma pergunta um pouco fora do contexto, mas se você considerar algo ruim, não quero isso, não entendi muito bem. Uma pergunta um pouco fora do contexto, mas se você considerar algo ruim, não quero, isso é desapego. Se você considerar algo ruim, né, algo que seja ruim, naturalmente você tem uma aversão àquela coisa, não que seja desapego, né? Porque às vezes você, pelos modos da natureza material, né, você é forçado, mesmo que a contragosto, né, forçado a entrar em contato e a desfrutar ou não desfrutar de coisas boas e ruins, né? Às vezes você se coloca numa posição de que você não consegue sair daquela situação ruim, né? Mesmo que você ache aquela situação ruim ou algo ruim, você pode estar extremamente apegado àquilo, né? E você não consegue fugir daquilo, apegado no sentido de que você não consegue se desapegar, né? Está preso. Isso é o que é mais natural nesse mundo material, né? Você está preso a coisas que você, mesmo achando ruins, né? Mas você não consegue se livrar, né? Isso não é desapego, né? O desapego, ele é da consciência, né? Ele é uma coisa da consciência, né? Mesmo que você possa estar ali em contato com aquilo algo e você ser extremamente desapegado, né? Ser extremamente desapegado daquilo tudo. Como Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada, ele é o próprio desapego em pessoa, embora ele dizia muito isso, né? Você fazer um bom uso de um mau negócio. Fazer um bom uso de um mau negócio. Se você está numa situação, né, que você está em contato com algo ruim, né, como o Paul McCartney disse, né? Pegue uma canção triste e a faça feliz, né? Se está numa situação ruim, uma situação ruim, né? Transforme, né, a sua consciência e transforme aquela situação desagradável em algo favorável, né? Como Srila Bhaktivinoda Thakur costumava dizer, né? O processo da Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, é você afastar o que é desfavorável e trazer para o processo algo que seja favorável, né? É isso, né? É isso. Fernando Araújo, como o senhor conheceu o movimento da consciência de Krishna? Conheci o movimento da consciência de Krishna simplesmente através dos sankirtaneiros, que são aqueles devotos que têm toda a misericórdia do mundo em sair para a rua e às vezes serem maltratados, né? E às vezes não terem muita atenção nas ruas, né? Aqueles que distribuem a literatura Vaishnava, os livros de Srila Prabhupada. Então, só fazer esse parênteses aqui, né? Que tinha um amigo meu de infância, né, de escola, né, o Leandro, né, e o pai dele era um ateísta, né, o pai dele era um ateísta, acreditava em nada, né, tá vivo até hoje, né, e não acreditava em nada, e por um sanquitaneiro, incrivelmente, né, conseguiu convencê-lo a levar um livro, que é o livro Ciência da Autorrealização, né. Ele levou esse pai desse amigo meu, do Leandro, levou esse livro porque nós já, desde muito cedo, gostávamos de ler esses livros espirituais, né?
E o pai dele falou, meu filho gosta desse livro, vou levar para ele, né? E ele pegou esse livro de Srila Prabhupada, né? São palestras, né? E deu para esse meu amigo. O pai dele deu para ele e nós compartilhamos esse livro, né? Eu li esse livro, meu irmão leu esse livro, minha mãe leu esse livro, né? E foi o primeiro livro que lemos de Srila Prabhupada. Nem conhecíamos templo, nem conhecíamos devotos. E esse livro simplesmente nos converteu, né, para a consciência de Krishna. Converteu a mim. Esse meu amigo virou meu irmão espiritual, Krishna Prasada. Converteu meu irmão, se tornou um devoto. Converteu a minha mãe, se tornou a minha irmã espiritual. Então, o poder do Sankta, o poder dos livros de Srila Prabhupada, o poder da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Um livro dado a um ateísta, ao Mayavadi, converteu 4 devotos, né? Fez 4 devotos. Esse é o poder da Srila Prabhupada nesta era de Kali, né? Isso é incrível, isso é incrível. Desapego é uma tomada de consciência e não um esforço, com certeza. Né? É a mudança de consciência, né? Mudança de consciência total, né? Total. Então, obrigado a todos, reverência a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada, que nos salvou nessa era de cá, está nos salvando. Hari Hari Bol, Gora Premanande, Hari Hari Bol, reverência a todos, Hare Krishna.